Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Eu desejo que a graça, a paz de Deus, nosso Pai, e a unção do Espírito Santo entre aí na sua casa, na sua vida, no seu local de trabalho, no seu carro, aonde quer que você esteja agora nos acompanhando. Mas eu desejo do fundo do meu coração que esta graça, que esta paz, que esta unção de Deus recaia sobre a tua vida neste momento. É a promessa de Deus que cada dia Ele tem uma bênção reservada para nós. E nós queremos tomar posse desta graça neste dia, hoje, ressuscitando as prioridades. Precisamos, não é? Quantas coisas a gente faz e não para, e a gente vai deixando aquilo que deveria se tornar prioridade, vai fugindo e escorrendo pelos nossos dedos, não é verdade? Então é sobre isso que nós queremos tratar nesse dia de hoje. Então, já quero começar orando com você, para que a gente já possa abrir no nosso coração para tudo aquilo que Deus irá nos falar neste dia. Vamos juntos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus, ao começarmos essa nossa transmissão de hoje, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor possa enviar sobre nós a graça do Teu Espírito Santo. Nós queremos, Jesus, neste dia tomar posse da unção reservada para este dia. Nós queremos tomar posse, Senhor, da bênção reservada para este dia. Senhor, nós não abrimos mãos da bênção desta hora. Jesus, nós não abrimos mãos da unção desta hora. Por isso eu quero te pedir, Senhor, sopra sobre nós, sobre cada casa, sobre cada local onde agora tem um aparelho conectado conosco. Eu quero te pedir sobre a vida desses meus irmãos, dessas minhas irmãs. Sopra, Senhor Deus, a unção do Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo já vá desde agora consolando. Que o Teu Espírito Santo já vá animando. Pessoas que já se conectaram nessa transmissão cansadas, abatidas, oprimidas. Pessoas, Senhor, que já correram o dia inteiro e agora estão cansadas. Senhor, eu quero te pedir agora que o Teu Espírito Santo já vá erguendo, que o Teu Espírito Santo vá soprando um vento de força, de fortaleza. Pessoas que estão chorando agora, Jesus, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo seja o consolo, que o Teu Espírito Santo seja a alegria. Eu quero te pedir agora, Espírito Santo, adentre agora casas, adentre agora locais de trabalho, adentre agora veículos, adentre agora carros, quartos onde pessoas estão escutando sozinhas. Eu quero te pedir, Espírito Santo, entre agora nesses locais e que Espírito Santo, muito mais do que o Senhor entrar nos locais, eu quero te pedir, entre agora no coração desses meus irmãos, dessas minhas irmãs. O Senhor sabe, ó Senhor, a situação que eles estão agora. O Senhor sabe como eles chegaram até aqui, mas eu te peço, Senhor, que ao terminarmos essas transmissões, eles não terminem como eles chegarem. Jesus, eu não aceito, Senhor, que nenhum irmão saia da nossa presença sem ser impactado pela ação do Espírito Santo. Por isso eu te peço, Senhor, que todos aqueles que se conectarem, que todos aqueles que assistirem, que todos aqueles que acompanharem, que rezarem conosco, recebam um poderoso batismo no Espírito Santo. Eu te peço, Espírito Santo, batiza agora homens, batiza agora mulheres, crianças, jovens, adolescentes, leigos, religiosos, religiosas, sacerdotes que estão nos acompanhando. Eu te peço, Espírito Santo, batiza agora na unção do Espírito Santo. Oriele canto, orialabando, orialabarile.
Shiriele canto, orialabando, orialabaz, irialabar, ialabar, ele. Oriele canto, orialabando, orialabar, ele. Nós consagramos a Ti, Espírito Santo, todo o nosso entendimento. Nós consagramos a Ti os nossos ouvidos. Nós consagramos a Ti os nossos olhos, a nossa mente, os nossos lábios, o nosso coração. E te pedimos, Espírito Santo, torna-nos sensíveis, torna-nos perceptíveis à ação e à manifestação do Teu poder no nosso meio. Abra-nos para a palavra, abra-nos para tudo aquilo que for proferido sobre nós, para que a palavra encontre em nós um terreno fértil e que esta palavra, ao cair sobre nós, produza frutos 100 por 1, 1000 por 1. É o que nós te pedimos, ó Pai, ao abrirmos esta transmissão, em nome de Jesus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel e de todas as milícias celestes. Assim seja. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces e bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Assim seja. Amém. Amém? Pega aí comigo o seu diário espiritual. Eu tenho falado sobre a importância de você ter o seu caderno espiritual, onde você anota aquilo que Deus fala ao teu coração, aquilo que realmente chega até você. Então que você anote aí, pegue então agora o seu caderno, o seu diário espiritual, pegue aí também a sua Bíblia, a sua palavra. Então, pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno e vamos juntos à palavra. A palavra de hoje está no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 26. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 26. Diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vocês me buscam, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai, pois, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se você pode, beija sua Bíblia em sinal de respeito e carinho à palavra de Deus. Meus irmãos, muito bem, vamos lá. Jesus aqui está dando um ensinamento nestes versículos que nós acabamos de ler. Jesus está ensinando e está dizendo que assim, aumentou em muito o número de seguidores. Seguidores, a gente for colocar, pessoas que começaram a acompanhar Jesus nos seus 3 anos de vidas públicas, dariam milhares e milhares de pessoas. O que eram isso? Seguidores. Pessoas que admiravam, pessoas que achavam legal, pessoas que achavam bonito, pessoas que achavam a retórica dele legal, pessoas que viram os milagres, enfim. Mas a maior parte delas estavam acompanhando, por quê? Porque Jesus tinha matado a fome delas. Então Jesus está ensinando. Aumentou muita gente, viu? Mas infelizmente, nem todos estão aqui pelos ensinamentos, mas porque ficaram fartos, foi o que nós lemos. Vocês me buscam, não porque vistes os milagres, mas porque comeste dos pães. Por quê? Jesus tinha acabado de realizar a multiplicação dos pães aqui. E depois após ele ter feito a multiplicação dos pães, o povo achou que seria como maná do deserto. Que todo dia agora é só a gente ir lá, ele multiplica os pães, a gente enche a barriga e fica tudo certo. E o povo então começou a seguir Jesus porque queria matar a fome. E aqui a gente precisa entender então o seguinte: desde a época de Jesus, infelizmente, já existe gente interesseira. Gente que busca a Deus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele faz. Talvez a comida e matar a fome, talvez não é a fome física. Talvez não é matar a fome física, mas é matar a fome de um relacionamento saudável. A fome talvez seja a restauração do matrimônio. A fome talvez seja a cura de uma doença. A fome talvez seja a libertação de um parente. Não que há nada de errado nisso, mas o que Jesus está nos dizendo a partir de hoje é que nós precisamos buscá-lo não pela comida que perece,
mas por aquilo que não passa, ou seja, por aquilo que é prioritário na nossa vida. Nós precisamos buscar a Deus não se Ele fizer algo em troca de nós, não por aquilo que Ele pode fazer, mas pelo pão que não passa, pela comida que não passa. Não simplesmente para satisfazermos aquilo que é nosso, aquilo que é a nossa necessidade. E infelizmente é assim. Muitas pessoas começam a caminhar na igreja até receberem o seu milagre. E após terem recebido o milagre, elas somem da igreja. Por quê? Porque elas não queriam compromisso com Deus. O compromisso delas era com matar a fome, simplesmente. Matou a fome, tchau, vou embora. E a gente precisa entender. Porque Jesus está dizendo, trabalha não pela comida que perece, mas pela que dura para a vida eterna. E é essa que o Filho do Homem vos dará. E lógico, eu sei que a nossa vida ela é corrida, a nossa vida é agitada. Vivemos hoje talvez uma das gerações que mais corre. É ou não é assim? É. Nós começamos o nosso dia com uma lista de tarefas, de coisas para fazer. E a gente corre o dia inteiro, e busca filho na escola, deixa o filho na escola, e vai para o serviço, e volta para o trabalho, e responde o e-mail, responde o WhatsApp, e trabalha o dia inteiro, e vai buscar o filho na escola, e faz tarefa de casa, e acompanha tudo, e cozinha, e lava, e passa. E a gente corre o dia inteiro. E às vezes a gente começou o nosso dia às 6 horas da manhã, e nós vamos deitar às 11 horas da noite, a gente deita na cama, quando a gente deita na cama, você fala, eu não fiz a metade do que eu tinha para fazer. Não é assim? A minha vida também é assim. Por quê? Vivemos hoje uma geração agitada. Temos uma vida muito corrida, milhões de afazeres, milhares de coisas para fazer, para responder, para dar conta. Isso é a nossa vida. E o sentimento que eu tenho é que as coisas os dias são cada vez mais curtos. E é por isso então que dentro dessa vida agitada e corrida, é preciso com que eu e você tenhamos um planejamento. É preciso que nós tenhamos uma meta. É preciso que nós tenhamos prioridades. É isso mesmo. Porque os dias estão mais curtos? Sim. Os tempos estão corridos? Sim. Hoje em dia você tem inverno, verão, outono, tudo no mesmo dia. As estações não estão mais equilibradas. Antigamente a gente tinha verão, outono, as estações do ano, né? 3 meses cada estação, agora não. Agora cada estação ela dura 3 horas no dia e assim a gente vê as 4 estações dentro do mesmo dia. Né? A natureza está revoltada, os dias estão corridos, mas isso é bíblico. Jesus disse em Mateus 24, capítulo 24, versículo 22, que para que nós suportemos aqueles dias, os dias seriam abreviados. Isso Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 22. Ou seja, para que eu e você suportemos o excesso de demanda, esta pressão, esta correria, esta agitação, esse tanto de coisa para fazer, para dar conta, e é igreja, e é trabalho, e é família, e é filho, e é marido, e é esposa, e é pai, e é mãe, e é sogra, e é cunhada, é todo mundo. Essa pressão, para que a gente suporte tudo isso, os dias vão ser abreviados. Se nós formos pegar também as mensagens de Nossa Senhora em Garabandal, La Salete, Fátima, Medjugorje, principalmente em Fátima, Nossa Senhora também vai nos falar que os dias seriam abreviados. Abreviados. Ou seja, se cada vez mais a tendência é com que as coisas vão se agitando cada vez mais, o corre-corre não vai diminuir. Sinto te dizer, não vai diminuir. A correria vai só aumentar. Cada dia mais, os tempos vão ser abreviados. Por isso que eu e você precisamos ter urgentemente um planejamento, uma meta, aquilo que é prioridade para nós. Por quê? Porque senão, dentro dessa correria, desta agitação, desse corre-corre, nós vamos acabar por deixar passar aquilo que não poderia. É o pão, é a comida que não perece. Nessa demanda de situações, de coisas para fazer, se nós não estipularmos prioridades, nós vamos acabar por deixar escapar aquilo que não poderia escapar. Então, por isso que é preciso, urgentemente, nós termos um planejamento da nossa vida. Isso mesmo. É preciso a gente elencar prioridades, planejamentos. Você usa agenda? Você tem um planejamento do seu dia? É preciso ter. Eu falo isso no meu Instagram constantemente, nós precisamos ter planejamento do mês,
planejamento da semana, planejamento do dia. Né? Se você não tem agenda física, ninguém usa mais agenda física, mas usa agenda do celular. Coloca lá um lembrete, bilhetinho, post-it, eu não sei o que você vai ter que fazer. Mas é preciso que a gente aprenda a se organizar. Por quê? Porque o tempo vai voando. É ou não é verdade? A gente viveu o Natal ontem. Nós já passamos a Páscoa. Já estamos chegando no meio do ano. Daqui a pouco é Natal de novo. A vida é assim. A gente chega o domingo e fala, nossa, amanhã é segunda-feira. Quando a gente vê, já chegou a sexta. A gente fala, uau, final de semana. Você piscou, acabou o final de semana, é segunda de novo. A gente está sendo atropelado pelo tempo. Então, por isso, necessidade de nós elencarmos um planejamento, uma meta, um plano de ação. Plano de ação a longo, curto, a longo, médio e curto prazo. Onde você quer estar daqui a 10 anos? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Onde você quer estar daqui a 1 ano? Você tem a vida que você sempre sonhou, que você desejou? Não, é preciso pôr no papel. É preciso elencar prioridades. É isso que Jesus está dizendo. Trabalhai não pela comida que perece. E quantos de nós estamos vivendo sendo atropelados por trabalho, a correr atrás de comida, de dinheiro? Porque você sabe, né? A vida está corrida, a gente tem que trabalhar, a gente tem que guardar dinheiro, a gente não sabe o dia de amanhã, mas quando eu me aposentar, eu vou trabalhar, eu vou para a igreja. Não, a igreja não tem INSS, querido. A igreja não tem aposentadoria. Porque a gente vive correndo atrás. E quem corre muito atrás vai ficar correndo atrás eternamente. Nós precisamos parar de correr atrás e aprender a andar na frente. Quem corre atrás vai ficar correndo atrás eternamente. Grava isso. Para de correr atrás, seja inteligente, planeja seu mês, planeja sua semana, planeja o seu dia e passe a andar na frente das ações. Para de correr atrás. Em nome de Jesus, se planeje. Hoje é dia de você ressuscitar as prioridades. Fechei aqui o parênteses, planejamento, meta e ação, não é o tema da minha pregação. Depois, se quiser, um dia a gente faz uma pregação só sobre isso. Eu vou te explicar o que você tem por prioridade, o que tem que entrar no seu planejamento, ou então lá no meu Instagram isso tem, mas não é o tema de hoje. Mas dentro das prioridades, eu poderia aqui trabalhar muitas prioridades. Eu poderia colocar a prioridade de trabalho, entre muitas coisas. Mas eu quero trabalhar 2 prioridades que precisam fazer parte da nossa vida. Ah, mas por que, Eduardo, que você não vai colocar as outras? Porque eu entendo que todas as demais situações da nossa vida derivam destas 2 prioridades que nós vamos abordar aqui hoje. Tudo que você pensar, todas as outras, todas as demais prioridades que você possa imaginar que seja na sua vida, elas vão derivar dessas 2. Primeira prioridade que eu e você temos que ter na nossa vida: espiritualidade. Você pode repetir comigo? Espiritualidade é a primeira prioridade que você tem que ter. O que é espiritualidade? Vida de oração, caminhada na igreja, intimidade com Deus, adoração, rezar o texto. Espiritualidade. Mas claro, você precisa entender o seguinte: espiritualidade não é o mesmo que espiritualismo, nem religiosidade. Religiosidade é aquilo que eu faço por tradição. Espiritualismo é aquilo que se opõe ao materialismo. Logo, qualquer coisa mais espiritualizada se opõe ao materialismo. Espiritualidade é diferente de espiritualismo e de religiosidade. Religiosidade eu faço por tradição. Espiritualismo que se opõe ao materialismo. Espiritualidade é capaz de produzir em mim uma mudança de pensamento, uma mudança de atitudes, uma mudança de conceito. Aquilo que a igreja vai chamar de uma palavra grega chamada metanoia. O que é isso? É uma mudança de comportamento, de caráter, de ações, de atitudes. Isso é espiritualidade. Então isso tem que ser a nossa primeira prioridade máxima. Por quê? Jesus mesmo disse. Em João capítulo 15, versículo 5, ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, Jesus está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Nada é nada. Nada podeis fazer. Por que a espiritualidade não pode fazer nada? Porque é a espiritualidade que faz de mim uma pessoa melhor. A espiritualidade assumida na minha vida, ela produz em mim uma mudança, lembra? Metanoia, de atitude, de comportamento, de pensamentos. Logo, então, eu passo a ser um ser humano melhor. É isso.
A espiritualidade, no primeiro momento, não tem nada a ver com religiosidade nem com igreja, foi o que eu disse. Porque a espiritualidade é só para quem está na igreja. Mas uma pessoa espiritual, ela é o melhor pai, melhor mãe, melhor patrão, melhor empregado, melhor professor, melhor professora, em todas as áreas da vida dela. Por quê? Porque a espiritualidade é o que me ensina que eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser mais bondoso, eu preciso ser mais amável, eu preciso ser respeitoso, eu preciso amar o outro, eu preciso perdoar o outro. Então tudo isso passa por uma espiritualidade. E somente uma pessoa espiritual, ela consegue exercer isso na vida dela. Por consequência, então, ela vai se tornar uma pessoa melhor em todas as áreas da vida dela. Então não tem como ser bom pai, ser bom mãe, ser bom funcionário, ser bom patrão, se você não tiver como prioridade na sua vida espiritualidade. Ficou claro? Ou seja, não dá. Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer o seguinte: o ser humano sem espiritualidade transforma-se num porco. Santo Tomás de Aquino. Não briga comigo. Santo Tomás de Aquino, um dos santos mais inteligentes da Igreja Católica, ele diz: o ser humano sem uma espiritualidade transforma-se num porco. Por quê? É aquilo que eu disse. Porque espiritualidade, se eu não tenho espiritualidade, eu não estou nem aí pro outro, eu viro arrogante, eu viro mesquinho, eu só penso em mim, eu viro narcisista, eu não estou nem aí pro outro, eu não perdoo, eu não peço licença, eu não peço por favor, eu não dou bom dia, eu não dou boa tarde, eu quero mais que o outro se lasque, entendeu? Então, virei um porco. Um porco. Santo Tomás de Aquino. Uma pessoa espiritual, ela se torna melhor em todas as áreas da vida dela. Mas agora é isso que a gente vê? Não. Infelizmente, hoje, nos nossos dias, a gente não reza mais. A gente perdeu a comunhão com Deus. A gente não ora mais ao se levantar para comer. Os filhos não abençoam os pais não abençoam os filhos. E eu não estou falando de gente de fora da igreja, estou falando, infelizmente, nós de dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja, mas com atitude de gente pagã dentro de casa. Porque a espiritualidade, eu disse, ela passa por tudo aquilo que eu sou, e principalmente dentro da minha casa. E carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, vai dizer: orai sem cessar. Ou seja, é orar a todo instante, é a todo momento. Mas hoje em dia não, a gente se levanta de manhã, a gente mal agradeceu a noite que teve, mal consagrou o dia, mas você já está com o Zap Zap. Peraí, deixa eu ver o Zap Zap, quem que me mandou? Ou então você já vai para a rede social, deixa eu ver o Instagram, o que está acontecendo. Quem que deu like em mim? Deixa eu ver. Levantou de manhã, não pega celular não. Se conecte com Deus primeiro. Agradeça a noite que você teve de sono. Se você dormiu bem, louvado seja Deus. Se você dormiu mal, louvado seja Deus, que você tenha aproveitado para rezar a madrugada. Consagra a Ele o dia que você vai ter. A gente aprendeu isso com Monsenhor Jonas Abib, né? Que ele se levantava todo dia de manhã e dizia: Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? É assim que a gente tem que ter o nosso dia. Mas a gente não começa o nosso dia, não, a gente já começa o dia correndo, atrasado. Já começa o dia agitado, e você já levanta reclamando: meu Deus, tá chovendo, como é que eu vou chegar no trabalho hoje? Eu vou pegar o trânsito, o ônibus vai atrasar, ou então, nossa, tá calor, eu já vou chegar na empresa suado, e você já começa a reclamar que você tá atrasado, e sai do banheiro, porque eu preciso escovar os dentes, eu tô atrasado, e você não acha a meia que você quer pôr, e a botina tá suja, tem que limpar a botina ainda, e a mulher não arrumou a marmita, e você já sai reclamando, e você já chega atrasado no trabalho, sufocado, e assim você vai vivendo o seu dia, vai correndo o seu dia, e você tomou café correndo, e você almoçou conversando com gente, e você trabalhou o dia inteiro, você correu o dia inteiro, e você chegou em casa já estressado, e às vezes foi para a igreja, porque aqui tem outro perigo. Tem muita gente se ocupando das coisas de Deus, mas não fala com Deus. O ativismo na igreja é um grande perigo. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar para a igreja, não é isso que eu estou dizendo. Mas você trabalhar para Deus não significa que você tem comunhão com Deus. Tem muita gente cuidando das coisas de Deus, mas não tem falado com Deus. E aí a pessoa corre o dia inteiro e vai pro grupo de oração e lá ela canta, ela louva, ela coisa, mas ela não parou um minuto para ela falar com Deus. Vida de oração. Santa Madre Teresa de Calcutá, né? Hoje Santa Teresa de Calcutá, ela diz: orar sem cessar é estar 24 horas unido à vontade de Deus. Ou seja, o orar sem cessar
não é você ficar 24 horas na frente do sacrário orando. Até porque nem as religiosas e os religiosos que têm vida contemplativa, que vivem só para isso, fazem isso. Você sabia disso? No mosteiro se produz terço, outro se produz vela, outro se produz hóstia, partícula. Então nem os monges e as freiras de vida contemplativa, elas passam 24 horas adorando, não. Mas o orar sem cessar de Tessalonicenses é aquilo que Santa Teresa diz. É você estar 24 horas unido à vontade de Deus. Santo Agostinho diz assim: quem sabe rezar, sabe bem viver. É isso. Quem sabe rezar, sabe bem viver. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer: quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. Ou seja, não tem como eu e você não termos uma vida de oração. Não tem como eu e você não trabalharmos essa espiritualidade com Deus. Porque é ela que nos faz pessoas melhores. Quem reza, sabe bem viver, diz Santo Agostinho. Para que eu seja então melhor na minha vida, passa por uma vida de oração e intimidade com Deus. Dicas para você trabalhar a sua espiritualidade. Dica número 1, disciplina, agenda, propósito. É isso mesmo. Que você coloque o seu celular para despertar. Ah, mas eu não estou tendo tempo. Bora levantar 15 minutos mais cedo, nego? Ah, mas é porque eu corro demais. Então vamos desligar o celular? Ah, mas é porque não dá. Mete na agenda, põe o celular para despertar. Ah, mas é porque eu esqueço. Coloca despertador no celular. Quando ele tocar, você vai lembrar que você tem que rezar. Ah, mas tem dia que eu tô tão cansado, eu ando tão sem vontade de rezar. Você acha que eu tenho vontade de rezar todo dia? Também não, irmão. Tô confessando aqui minhas misérias publicamente pro Brasil e além do Brasil inteiro. Eu sou missionário, pregador, mas eu sou pai, eu sou esposo. Então tem dia que a minha vida também é um rendezvous. Eu também tô cansado. Então tem dia também que eu chego em casa, o pó do bagaço, da bagaça. Que eu quero só o meu sofá e nada mais. Mas eu chego em casa e eu lembro, eu preciso rezar o terço com os meus filhos ainda. Eu preciso fazer minha oração pessoal. E às vezes a oração pessoal é o silêncio também. É que a gente tem mania de achar que oração é você ficar blá 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 blá, com esse espírito tagarela que a gente tem. Mas muitas vezes no meu cansaço, eu vou diante do altar que eu tenho na minha casa e ali eu sento no tapete, no chão, e eu falo: Senhor, eu estou aqui. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe o meu cansaço, o Senhor sabe o quanto eu estou um bagaço hoje. Mas eu não poderia deixar de estar na tua presença. E ali eu fico. 20, 30 minutos em silêncio, apenas contemplando, adorando a imagem dele, um crucifixo, uma imagem que seja na frente. Entende? Então, isso é disciplina. A vida de oração é você rezar com vontade e sem vontade. Você não come todo dia? Tem gente que come até demais, né? Tem gente que come até demais. Mas a gente não come todo dia? Lógico, eu preciso comer porque eu preciso viver. Sim, você precisa rezar também porque você precisa ter vida. Então, primeira dica para ter espiritualidade: disciplina, agenda, propósito. Qual a quantidade, Eduardo? Começa, mesmo que seja devagar. Começa. Determina no seu dia 5 minutos de espiritualidade por dia. O que eu faço 5 minutos, Eduardo? Lê um salmo. Reza um Pai Nosso, 3 Ave Maria. Ah, tô melhorzinho? Reza o terço, 15 minutos. Reza o terço, lê mais um salmo, 20 minutos. Reza o rosário, 1 hora. Medita um salmo. Entende? Começa. O segredo é começar. O caminho se faz caminhando. Comece. Determina, disciplina. Segunda dica para uma espiritualidade: vigia sobre o seu tempo. Vigia. Isso mesmo. Por quê? Porque a primeira coisa que eu e você temos hábito de abandonar é a espiritualidade. A gente arruma tempo a rede social, a gente arruma tempo a Netflix, a gente arruma tempo para cuidar da vida dos outros, a gente arruma tempo para cuidar de tudo, inclusive para trabalhar para as coisas de Deus, mas a gente não arruma tempo para rezar. Então a gente precisa vigiar sobre o nosso tempo. E eu preciso cuidar. Menos rede social, mais vida de oração. Menos cuidar da vida dos outros, mais vida de oração. Cuidado com o ativismo religioso, já disse isso.
mais vida de oração e intimidade com Deus. Então, primeira dica, disciplina, agenda, propósito. Mete na caneta aí e agenda o horário que você vai rezar. Determina, põe metas. Esse mês vai rezar 5 minutos. O mês que vem vai aumentar para 10, outro mês vai aumentar para 15, assim vai. Terceiro, cuida do tempo, vigia. Cuidado com o que tem roubado o seu tempo. Cuidado com o que tem roubado o seu tempo. Segunda dica. Entendido até aqui? Primeira prioridade que eu e você precisamos ter, espiritualidade. Segunda prioridade que eu e você precisamos ter, família. Repita comigo, família. Como eu disse, poderia trazer várias prioridades, mas para mim, essas duas derivam todas as demais. Quando eu estou uma pessoa espiritual, eu sou melhor profissional, melhor patrão, melhor empregado. Quando eu estou em comunhão com a minha família, todas as demais coisas também caminham por si só. Então, a segunda prioridade que você e eu precisamos ter na nossa vida é a família. São João Paulo II chamou a família de igreja doméstica. Bento XVI chamou a família de santuário da vida. Papa Francisco chamou a família de célula máter de uma sociedade. Por quê? Se eu quero ter um futuro melhor, passa pela família. Se eu quero ter políticos melhores, onde é que vão ser gerados esses políticos melhores? Dentro de casa. Se eu quero ter padres, pregadores, ministros, músicos melhores, onde é que eles vão ser formados? Dentro de casa. Então a família é essa célula máter, essa célula mãe que vai produzir uma geração futura melhor. Então, se eu quero ter uma igreja melhor, se eu quero ter uma sociedade melhor, se eu quero ter médicos melhores, advogados melhores, músicos melhores, pregadores melhores, padres melhores, começa pela família. Por isso que a nossa prioridade segunda tem que ser a nossa família. Precisamos cuidar da nossa família, precisamos zelar pela nossa família, precisamos amar a nossa família, precisamos rezar com a nossa família. Porque a prioridade que eu estou dizendo da família aqui não é você reservar datas de aniversário, de batizado, de comemoração. Não, porque agora é festa de Natal. Não, não é isso. Isto é uma prioridade equivocada. Porque até mesmo tem muita gente presente, de corpo presente, mas a cabeça está muito longe da família. Isso é o que eu mais escuto pelo Brasil. Às vezes, né? Nossa, irmão, você viaja tanto, né? Que agora você viaja direto, final de semana, meio de semana, você está gravando programa. Nossa, e a sua esposa e seus filhos? Cuidado, viu, meu irmão? Porque assim, né? Senão daqui a pouco você vai salvar o mundo e vai perder a sua família. Eu falo, vai pra lá, capeta, em nome de Jesus, sai de perto de mim. Por quê? Ah, mas é porque você não fica em casa, dá um tempo à sua família. Eu falo, é bonito. Eu viajo realmente final de semana. Mas quando eu chego de viagem, eu meto o celular na gaveta, desligo o celular, não ligo o computador, não ligo televisão e eu vou ficar um dia inteiro com a minha esposa e com os meus filhos. Agora você está em casa todo dia, mas você não para de televisão, você não desliga o celular. Então o que é melhor? Eu ter um dia por semana onde eu sou total, inteiro e íntegro da minha família ou eu estar todos os dias apenas de corpo presente? Entende? Então tem gente que está todo dia em casa, mas a pessoa só está de corpo presente, porque a pessoa está na televisão, ou está no celular, ou está mexendo com outras coisas. Então a prioridade que eu estou dizendo aqui não é a prioridade de você reservar datas, é a prioridade de você ser total, você ser inteiro, você ser íntegro na sua casa, na sua família. Tá me entendendo? Então a segunda prioridade é família. Claro que dentro de família não basta você apenas rezar. Ah, vou rezar pela minha família, eu já entendi. Então a primeira eu vou ser espiritual e a segunda eu vou rezar pela minha família. Não. Rezar pela sua família você tem que rezar mesmo. Mas muito mais do que rezar, eu espero que você tenha atitudes em relação a mostrar que realmente a sua família é prioridade na sua vida. Exemplo. Cuidado com a ausência no lar. Isso mesmo. Foi o que eu acabei de dizer. Não é uma ausência física, mas uma presença inteira, de presença. Pessoas que não se conversam, não têm paciência. O marido não conversa com a esposa não conversa com o marido. Ou quando vão conversar, vira briga, vira discussão. O que é isso? Está precisando rever as coisas. Eu acho lindo. Né? A moda agora é as mulheres vão pedir ajuda para mim pelo Instagram. Aí, Eduardo,
Você pode ajudar o meu casamento porque está em crise. Eu falo, claro, irmã, que eu posso dizer para você? Não, tô te mandando aqui o zap do meu marido. Manda uma mensagem com ele e fala com ele. Eu falo, mas quem é casada com o João? É o seu ou eu? As pessoas não se conversam. Então, ou seja, eu estou presente fisicamente, de corpo presente, mas a minha cabeça está muito longe dali. Então, cuidado. Cuidado com essa ausência no lar. Diálogo, perdão, carinho, amor. Precisa ter. Pais e filhos. Pais que não participam da educação dos filhos. Não acompanham dever de casa. Filhos com filhos de 6, 7 anos já no celular. Ai, mas sabe o que é? É que se eu não der celular pro meu filho, ele não para quieto. Será mesmo? Ou foi o método que você achou para você ter um pouco de sossego e paz? Afinal de contas, eu trabalho o dia inteiro, também mereço paz. Então você soca o celular na mão do seu filho e depois você reclama onde é que tá errado. Filhos trancados dentro de quarto, com internet, com televisão. E depois a gente se espanta quando passa o noticiário na TV que a menina de 12 anos fugiu, não sei para onde, pro norte do país, porque foi aliciada pela internet. Mas cadê os pais que não estavam acompanhando isso? Eu tenho filhos, eu tenho um adolescente e tenho outro criança dentro de casa. Não tem celular. Assiste aquilo que é acompanhado, aquilo que é monitorado. Por quê? Porque muito mais do que eu querer eles no celular ou na frente da televisão, eu quero ter convivência com eles. Então tem muito pai que não convive com os filhos. Filhos que não convivem com os pais. O documento do Papa Francisco, Amoris Laetitia, vai dizer filhos órfãos de pais vivos dentro de casa. O Amoris Laetitia vai dizer que o amor entre pai e mãe tem que ser tão grande que os filhos têm que ter ciúmes ao ver a mãe deitada no colo do pai e o pai acariciando o cabelo da mãe. Mas a gente não faz mais isso. Então a gente está presente, mas só de corpo presente a gente está longe dali. Então, primeira coisa que você precisa cuidar para manter a sua família como prioridade é cuidado com a sua ausência dentro de casa. Volto a dizer, ausência não de corpo presente, mas ausência de diálogo, de carinho, de beijo, de põe no colo, de abraço, de beijo. Marido, converse com sua esposa. Esposa, converse com seu marido. Esposo, tem que saber a cor preferida da esposa. Esposa, qual que é a cor preferida do seu marido? Qual que é a comida, o cheiro, o que eles gostam? Já não sabe. Pais, acompanhem os seus filhos. Tarefa de casa, já que você está, como é que foi a prova? Está tudo bem? Seus amigos, amizade? Menos celular, mais olho no olho. Menos celular, mais conversa dentro de casa. Cuidado, cuidado. Segunda coisa, a gente tem que tomar muito cuidado na nossa família nos dias de hoje. A famosa independência. Isso mesmo. O que é isso? Cada um vive para si. Famílias que viraram famílias. Ilhas dentro da família. Cada um criou a sua ilha em volta de si. Então, é o meu mundo, é o meu dinheiro, é o meu trabalho, é o meu lazer, é a minha vontade, é as minhas atitudes. Entende? Tudo é meu, porque tem que ser eu, é meu espaço, porque é a minha independência, porque afinal é a minha privacidade. Marido e mulher não têm privacidade. Me desculpa. Se quisesse ter privacidade, não tinha casado, ficasse solteiro. Existe individualidade, porque nós somos indivíduos. Mas privacidade não. Mas agora o grande perigo das nossas famílias é essa independência gerada nos nossos dias. Agora é o meu tempo, é o meu futebol, é a minha academia, é o meu esporte, é o meu lazer. Nada contra, tá, gente? Não tô falando que isso é problema não, tá bom? Você fazer uma academia, você fazer seu esporte, não é isso. Eu estou falando pra gente inteligente, amém? Agora o problema está quando isso aí me rouba da minha família todo o meu tempo. Porque assim, você pode ter lazer? Pode. Mas você também tem que ter lazer com a sua família. Exemplo, em casa é assim. Em casa nós temos, eu gosto de filme de suspense, filme policial, amo filme de suspense policial. A Edna gosta de filme de Natal, isso aí. É Páscoa, ela está assistindo filme de Natal. Dia das Mães, filme de Natal. Natal, filme de Natal. Ela tá feliz, é filme de Natal. Se ela tá triste, é filme de Natal o ano inteiro. Edna gosta de assistir. O Benjamin, por ser criança, gosta de desenho. O Juan já gosta de filme de ficção científica. Então, você imagina, são 4 gostos diferentes. Então, final de semana, quando eu estou em casa, o que a gente faz? Um filme de cada um. E todo mundo é obrigado a assistir todos. Para não ter briga. O que é isso? É você quebrar essa independência.
Poderia colocar a televisão em cada quarto, eu me assistir sim, mas eu estou fazendo o quê? Trancando nos seus quartos. Então tira a televisão do quarto, põe uma televisão na sua casa e vamos todo mundo discutir, vamos assistir junto. Vamos fazer um baldão de pipoca e assistir junto. A gente precisa voltar a isso. Esse negócio de independência, cada um no seu quarto, cada um come no quarto, um come na sala, outro come na cozinha, tá errado. Cuidado com essa independência dentro da família. Terceira coisa que precisa vigiar. Cuidado com as redes sociais e meios de comunicação. Às vezes você fica conversando no Zap com um parente que está a 2.000 quilômetros longe de você, mas você não conversa com quem mora dentro da sua casa com você. As redes sociais aproximam quem está longe e distancia quem está perto. Precisamos vigiar quanto a isso. Cuidado com os meios de comunicação. O que seus filhos estão assistindo, o que eles estão vendo. Acabei de dizer que os exemplos de filmes. Vigia. É para a idade, não é para a idade? Né? Hoje muito pai e mãe só com o filho na televisão para poder se ver livre da criança dentro de casa. É só assim que ele para quieto. Vai caçar um trem para fazer com esse menino, é? Mas não pode deixar à vontade. Cuidado. Cuidado. Cuidado com aquele que é lícito. Novela. Futebol em excesso. Cuidado com esses filmes para apimentar a relação. Cuidado. Quer apimentar a relação? Joga a pimenta lá. Não fica assistindo filme que não é cristão. Cuidado. Cuidado. Quarta e última atenção nós precisamos ter dentro da família. Cuidado com a rotina. Isso mesmo. Santo Agostinho vai dizer, o costume mata o êxtase. O que é isso? É natural que ao passar dos anos, dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, dentro da família, a gente vai se acostumando com as coisas. E isso tende a matar o êxtase. E aí que é um grande perigo. Então muitos casais, quando chegam para decidir se divorciar, quando chegam e falam, vamos divorciar, na verdade a decisão foi tomada hoje, mas o divórcio começou há tempos atrás, quando foi deixando a rotina e matando o relacionamento, quando foi deixando de resolver aquilo que precisava resolver. Amor, carinho, delicadeza, gentileza, presente, lazer, precisa fazer parte da nossa casa. Marido tem que levar café da cama, tem que dar buquê de flor, mulher tem que fazer a comida preferida do seu marido, tem que fazer. Casal tem que ter um momento só do casal sem filhos. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho 5 filhos, eu tenho 2. O momento do casal em casa começa às 11 horas da noite, põe os 2 para dormir. Eu não tenho mãe, não tenho sogra nenhuma que mora perto de mim. Minha sogra e minha mãe moram a 1.500 quilômetros de distância. Não tem irmã, não tem cunhado, não tem ninguém aqui. A não ser meus irmãos de comunidade, mas que são extremamente atarefados também. Então o momento de casal em casa começa às 11 horas da noite, depois põe o filho para dormir. Tem que ter. O que faz a hora de casal, Eduardo? Momento do casal. Vai falar de quê, Eduardo? Tudo, menos de problema de filho. Vai falar do casal. É proibido falar de trabalho, proibido falar de problema, proibido falar de filhos. Vamos conversar de nós. Precisa ter. A rotina mata o êxtase. O costume mata o êxtase. Precisamos zelar por isso. Precisamos ter brincadeiras sadias dentro de casa. Eu gosto de sentar no tapete da minha sala e brincar com os meus filhos. Uma das coisas que os meus filhos gostam muito, coisa que é tão boba. Eu né, já falei isso várias vezes, eu amo frios. Né? O que é frios? Presunto, mussarela, azeitona, salame. Entendeu? Então o que meus filhos mais gostam? Quando a gente está em casa, minha esposa arruma, a gente senta no tapete da sala, no chão, todo mundo, desliga a televisão, desliga o celular, desliga tudo. E nós vamos ali tomando uma Coca-Cola com limão e gelo, petiscando azeitona, presunto, a gente começa a rir, começa a brincar, começa a contar história, daqui a pouco conta uma piada, a gente vai brincar de mímica. É o momento da família. O costume mata o êxtase. Se a gente não fizer essas coisas, vai cair na rotina, e a rotina vai matando os nossos relacionamentos. Então, prioridade número 1, espiritualidade. Prioridade número 2, família. Vigia, cuida desses pontos que eu te falei, ausência no lar, independência, rede social e rotina. Precisamos vigiar, porque senão o tempo irá nos sucumbir e essas duas prioridades vão passar. E quando a gente acordar, vai ter sido tarde demais, porque essas duas prioridades é que nos desencadearão para todas as demais. Amém? Entendeu até aí? Anotou tudo? Fechado?